Olá, o meu nome é Flávia Belo e hoje a nossa aula é sobre dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é uma técnica que significa colocar um grupo de pessoas unidas através de jogos, brincadeiras ou exercícios que podem traduzir uma realidade lúdica ou uma situação real simulada, transmitindo aí, proporcionando também aos indivíduos sensações e sentimentos que pertencem à sua vida real. E também eles podem agir, proporcionando a eles agir com autenticidade, buscando aí aperfeiçoar ou identificar suas condutas, suas competências, suas habilidades dentro de um contexto de autoavaliação. A palavra dinâmica surge da palavra grega dynamis, que significa força, energia, e a expressão dinâmica de grupo apareceu pela primeira vez num artigo publicado em 1944 por Kurt Lewin, onde ele trouxe aí as relações entre a teoria dos grupos e a dinâmica da vida coletiva. A partir de 1944, várias disciplinas e áreas distintas da ciência passaram a contribuir para a fundamentação de dinâmica de grupo, como, por exemplo, os sociólogos que trabalharam a questão das relações interpessoais, os antropólogos que usaram a dinâmica de grupo para trabalhar os aspectos culturais, os administradores para trabalhar os aspectos organizacionais. Os pedagogos utilizam bastante as dinâmicas de grupo na área de aprendizagem e os esportistas também utilizam as dinâmicas de grupo para trabalhar rendimento de equipes. Existem 4 tipos de dinâmicas que são utilizadas dentro das organizações. A dinâmica de socialização e dinâmica de integração, elas geralmente são utilizadas nos treinamentos iniciais ou quando há alguma necessidade de trabalhar o relacionamento entre as equipes e entre as pessoas. As dinâmicas de aprendizagem também são utilizadas em treinamentos e reuniões, a fim de que possam assimilar algum conteúdo que seja muito importante para aquele contexto. As dinâmicas de recreação e de aquecimento, que são as chamadas dinâmicas de quebra-gelo, são dinâmicas em que você vai buscar descontrair o ambiente antes de entrar no momento mais importante daquela reunião ou daquele treinamento. E as dinâmicas de seleção, que fazem parte do processo de recrutamento e seleção da maioria das equipes e das empresas. É sobre essa que nós vamos trabalhar agora. Como eu falei para vocês, a dinâmica no processo seletivo, ela tem um principal objetivo. E o objetivo dela é avaliar a inteligência emocional dos indivíduos, ou seja, é identificar durante aquele processo de dinâmica de grupo se aqueles candidatos àquele cargo possuem as competências necessárias para executar bem a função dentro da empresa. Então, além da inteligência emocional, as dinâmicas de grupos no processo de seleção, elas também avaliam a capacidade de controle de sentimento das pessoas, o comportamento das pessoas no desenvolver da dinâmica de grupo, suas opiniões, suas atitudes e principalmente suas habilidades. Quando nós fazemos uma dinâmica de grupo no processo de recrutamento e seleção, essa dinâmica ela nos permite investigar melhor o comportamento desses indivíduos, identificar eles com mais confiança, transformando e ressaltando as competências de cada candidato para o exercício do cargo a que eles se propõem. Ao fazer uma dinâmica de grupo, é preciso pensar em alguns pontos. Primeiro, qual é o cargo que nós estamos nos propondo a fazer essa dinâmica de grupo? Segundo, qual é o perfil e as competências necessárias desse cargo? Terceiro, quais são as atividades que a gente vai fazer e qual é a preparação da dinâmica que a gente vai tomar antes de aplicar essa dinâmica no processo. Ou seja, quanto tempo ela vai demorar, qual vai ser a atividade, como vai ser a condução das regras dessas atividades,
como vai ser o fechamento dessa dinâmica e como é que eu vou analisar as competências, ou seja, como eu vou analisar os dados de cada candidato depois que essa dinâmica terminar. Daí, nós temos algumas competências que podem ser avaliadas e que são muito comuns dentro das dinâmicas de seleção, como, por exemplo, avaliar a criatividade, a flexibilidade, o grau de liderança, a questão da energia, da proatividade deles, a agressividade, que muitas vezes durante a entrevista a gente não consegue identificar, mas no momento de descontração de uma dinâmica de grupo, você consegue identificar se aquele indivíduo é mais agressivo, se ele é comunicativo, se ele tem espírito de cooperação e trabalho em equipe, dentre outras competências que são pertinentes a cada cargo. Mas aí vem aquela pergunta: professora, qual a dinâmica que eu devo utilizar então no processo seletivo? Depende das habilidades e do comportamento exigido em cada cargo. Eu tenho que ter isso muito bem linkado. Eu não posso aplicar qualquer dinâmica. Tem que ser uma dinâmica em que eu perceba quais são as competências necessárias para exercer aquele cargo. Por exemplo, nós temos um cargo aberto para gerente comercial. Quais são as competências que estão lá descritas no perfil desse cargo? Olha, para exercer o cargo de gerente comercial é necessário desenvoltura, boa argumentação, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, persuasão, que é a capacidade de convencimento das pessoas. Feito isso, aí sim nós vamos para a escolha da dinâmica de grupo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, por exemplo. Para essa vaga de gerente comercial, nós podemos aplicar a dinâmica Perdidos no Deserto. Imaginem, a gente vai separar esses candidatos em grupos, certo? E vamos dar o seguinte texto, a seguinte introdução ou abertura da dinâmica. Imagine que você está no avião, voando com o objetivo de chegar a uma pequena cidade onde se encontra o seu destino final. São 11 horas da manhã do mês de janeiro. O piloto anuncia que a cidade está localizada a 140 quilômetros. Imediatamente após o aviso, o motor quebra e o piloto é forçado a aterrissar no meio do deserto. Durante a queda, o piloto morre. O avião está em chamas e você conseguiu se salvar sem se machucar. O avião caiu em um deserto árido. Está muito quente, mais de 40 graus. Antes que o avião explodisse, você conseguiu salvar 15 itens. E o número de sobreviventes é um número igual ao da dinâmica. Então, se tiver 4 pessoas no seu grupo, são 4 pessoas. Se tiver 10 pessoas em cada grupo, vão ser 10 pessoas em cada grupo. Para aumentar as chances de sobrevivência, vocês resolveram ficar juntos. Daí, nós vamos formar os grupos, certo? E definir entre eles vão ter que buscar definir quais são os 3 itens de sobrevivência daqueles 15 que eles conseguiram salvar, que vão ser mais importantes e que eles vão levar com eles. Vão escolher o mais importante e o menos importante, e vão ter que justificar para o selecionador como esses objetos serão utilizados no resgate deles. Então, imaginem que cada grupo vai ter que escolher, tem aí 15 itens: lanterna, canivete, mapa, capa de chuva, água, revólver, sinalizador, um livro, óculos de sol, 2 litros de álcool, caixa de fósforo. Eles vão ter que escolher somente 3. E desses 3, eles vão ter que definir qual é o mais importante e qual é o menos importante para que eles possam ser resgatados, certo? É durante o decorrer dessa dinâmica, durante a discussão deles, que vocês vão avaliar as competências necessárias. Professora, tem item certo e tem item errado? Não. Na verdade, pouco me importa a composição dos itens a serem obtidos. O que me interessa é verificar a capacidade de conversa, de argumentação, de convencimento entre eles, a capacidade de persuadir o colega do lado, quem vai se destacar naquele grupo como líder,
Quem vai ser aquele que vai se tornar o orador e vai falar? Como é que funciona? Tem algum que foi mais tímido? Tem algum que foi mais apático? Então, esses eu já vou eliminar do processo de coordenador de gerente comercial, desculpem. Então, quando a gente faz uma dinâmica de grupo, muitas vezes o resultado final pouco importa. O mais importante é identificar, durante o desenvolvimento do processo, as competências que são solicitadas para o preenchimento daquela vaga, como comunicação, argumentação, relacionamento interpessoal, gerenciamento de conflito, que são competências que vão ser pertinentes ao desenvolvimento da função daquele candidato que for escolhido. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima!